Não importa de que ciclo estamos falando, se é no ciclo de 2016, 2017, se é em 2020, 2021 ou se é nesse ciclo atual que estamos vivendo. Se você quer ter na sua carteira as criptos que chegam nas maiores capitalizações de mercado possíveis e entram dentro do top 10 do mercado cripto, você precisa ter blockchains Layer 1 na sua carteira. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas opções de blockchains Layer 1 que podem se tornar as maiores blockchains do mercado durante esse ciclo de alta e vou mostrar para vocês também uma forma de se expor com mais assimetria ainda a essas blockchains Layer 1 que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo de hoje. Então se você tem interesse, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto e não importe para qual ciclo você esteja olhando, quando você analisa as criptos que conseguiram atingir a maior capitalização de mercado possível, entre elas sempre estarão as blockchains Layer 1. Nesse vídeo de hoje o foco será trazer criptos blockchain Layer 1 com o potencial de atingir as maiores capitalizações de mercado possíveis nesse ciclo de alta do mercado cripto em 2024 e 2025. Quando a gente analisa aqui no ciclo de 2017, prestem atenção, entre as top 15 criptomoedas desse ciclo, 14 dessas top 15 criptomoedas eram blockchains Layer 1. Aqui a gente tinha Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Cardano, IOTA, Dash, NEM, Monero, Stellar, EOS, NEO e Ethereum Classic. Quando a gente analisa essa situação em 2020, observem também a mesma coisa, a predominância de blockchains Layer 1 nessa ocasião aqui, entre as principais criptos do mercado, aquelas que conseguem atingir as maiores capitalizações de mercado possíveis, tá? Aqui a gente pode observar em 2020 a gente tinha no top 15 Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Polkadot, Binance Coin, Stellar, Bitcoin SV, Monero e EOS. Tirando aqui as duas stablecoins, o SDC e Tether, a única cripto que estava aqui, que não era uma blockchain Layer 1, era a Chainlink. Então a probabilidade de você conseguir investir em uma cripto e que ela atinja acima de 50 bilhões, 60, 70, 100 bilhões de capitalização de mercado, ela é muito maior quando você está olhando para blockchains Layer 1, aquelas blockchains, aquelas criptos que possuem a sua própria blockchain independente, muitas delas as principais, as que conseguem as melhores performances, como por exemplo Ethereum e Solana hoje em dia, são blockchains de infraestrutura, que possuem ali a possibilidade de você criar contratos inteligentes dentro da rede daquela blockchain. E quando a gente analisa a situação aqui em 2024, nós vemos que não é nada diferente. Entre as principais criptos do mercado, as que atingem a maior capitalização de mercado, nós temos também as blockchains Layer 1, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Cardano, Avax, Tron, Toncoin, Stellar e Polkadot. Ou seja, entre as top 15, novamente uma predominância gigantesca de criptos Layer 1. Aqui a gente pode observar que nós temos um fator em comum em relação aos outros ciclos, que é a predominância aqui, a presença de duas criptos memecoins entre o top 15. Tirando blockchains Layer 1 e tirando a Chainlink, que conseguiu o feito de atingir cerca de 30 bilhões de capitalização de mercado no ciclo passado, as únicas criptos que conseguem atingir as faixas de 40, 50, 60, 70, 80 bilhões de capitalização de mercado, tirando as Layer 1 e tirando a Chainlink, são criptos memecoins. No caso, nós tivemos duas, que são essas duas que hoje são as maiores memecoins do mercado, a Dogecoin, que atingiu 83 bilhões em 2021, e nós temos a Shiba Inu, que também atingiu 43 bilhões. Ou seja, se você quer comprar uma cripto e você quer projetar que ela vá conseguir chegar na casa de 50, 60, 70, 80, 90, 100 bilhões, certifique-se de que essa cripto é uma blockchain Layer 1 ou, pelo menos, que ela seja uma meme coin. Porque o histórico nos demonstra isso. Para conseguir atingir esse patamar de capitalização de mercado de 50, 60, 100 bilhões de capitalização, somente esses dois tipos de cripto conseguiram. Blockchains Layer 1 e criptos meme coin. Com exceção para a Chainlink, que conseguiu atingir cerca de 30 bilhões. Abaixo de 40 bilhões, algumas já conseguiram atingir, por volta de 30, 20, 25, até 35, alguns outros setores do mercado cripto já conseguiram atingir. Mas quando a gente fala de 50, 60, 70, 80, 100 bilhões, somente elas, as blockchains Layer 1 e a Dogecoin, que atingiu 83 bilhões, a Shiba Inu 43 bilhões em 2021 também. Agora presta atenção nisso aqui. Quando a gente analisa esse snapshot retirado do dia 13 de dezembro de 2020, ano de halving,
tá? O halving em 2020 aconteceu em maio de 2020. Quando a gente analisa, nós temos aqui criptos como Cardano com 4,7 bilhões. Nós temos Polkadot com 4,3 bilhões. A Solana nem sequer está aparecendo nesse ranking aqui. Vocês vão ver quantos de capitalização de mercado que a Solana tinha nessa ocasião. Quando a gente passa um pouco no tempo e vamos para 8 meses depois, ou seja, um período de alt season aconteceu, uma temporada das altcoins aconteceu, observem o que acontece com, por exemplo, a Cardano. A Cardano saiu de 4,7 bilhões de capitalização de mercado para simplesmente 87 bilhões. Isso são praticamente 20 vezes de valorização, o que significa que se você tivesse colocado 50 mil reais em Cardano nessa ocasião aqui, você teria conseguido multiplicar esse capital em 20 vezes e transformar 50 mil em 1 milhão em 8 meses, em apenas uma out-season acontecendo no mercado. E prestem atenção, porque nós estamos agora em dezembro de um ano de halving. É como se fosse nesse período aqui, tá? Em dezembro de um ano de halving. E o pico do ciclo, pelo histórico, a gente tende a ver um ano e meio após o halving, ok? Então seria justamente por volta ali de setembro, outubro e novembro do ano de 2025. E em poucos meses vocês observaram que você escolhe uma blockchain Layer 1 correta, você pode conseguir multiplicar o seu capital exponencialmente, como no caso da Cardano, quem comprou 50 mil conseguiu transformar esses 50 mil em 1 milhão em apenas 8 meses de alta no mercado cripto. E eu falei anteriormente o seguinte, né? Vamos analisar a situação da Cardano e depois eu vou falar sobre a Solana, porque a Solana nem sequer estava presente nesse ranking aqui, como vocês podem observar. Olha só, por que ela não estava presente? Porque nessa ocasião a Solana valia 1 dólar e 56 centavos. Ela tinha apenas 70 milhões de capitalização de mercado e ela estava no ranking 125 do mercado cripto. Quando a gente analisa o que aconteceu 11 meses depois desse snapshot aqui, em que a Solana valia 1 dólar e 56 centavos, olha o patamar que a Solana conseguiu chegar. Uma blockchain Layer 1 de infraestrutura, 238 dólares, o pico dela foi na casa de 258 dólares. Ela está aqui agora com 72 bilhões de capitalização de mercado. Não vamos nem considerar o pico do ciclo dela, que foi na casa de 258 bilhões de capitalização. Se a gente considerar somente esse valor aqui e entender qual foi a valorização que ela fez, nós chegaremos ao patamar aqui de 153,82 vezes de multiplicação do capital, o que significa que quem comprou a Solana em dezembro do ano de halving, quando a Solana estava na casa de 1,56, 11 meses depois, quem colocou 7 mil na Solana conseguiu multiplicar esse capital em 153,82 vezes e transformou 7 mil reais em 1 milhão em menos de um ano. Esse é o potencial que uma alt-season tem de transformar o seu investimento. E somente no mercado cripto você vai conseguir fazer um movimento como esse. Em nenhum outro lugar do mundo você vai conseguir um movimento como esse. Por isso que eu estou falando, se você quer projetar um ganho exponencial, você quer jogar a sua projeção de capitalização de mercado da criptomoeda que você está investindo lá na lua, em 50, 60, 70, 80 bilhões de capitalização de mercado, certifique-se do seguinte, que essa cripto seja uma blockchain Layer 1, como vocês observaram em todos os ciclos, elas dominam, ou pelo menos ela tem que ser uma meme coin. Para conseguir ultrapassar da faixa de 50 bilhões de capitalização de mercado, somente esses dois tipos de criptomoedas conseguiram. E por isso que agora nós vamos analisar juntos aqui algumas criptos que, na minha visão, eu acredito terem potencial de chegarem na casa de 50 a 80 bilhões de capitalização de mercado. E eu ainda vou dar um plus aqui para vocês, vou falar uma forma de se expor ao crescimento dessas blockchains aqui Layer 1, que eu vou mostrar para vocês, com um pouco mais de risco, porém, talvez você consiga, em vez de 10 vezes de multiplicação, 100 vezes de multiplicação. É uma forma que eu vou falar com vocês aqui durante o decorrer desse vídeo. E se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos exclusivos, clique no botão Seja Membro e faça parte do clube de membros aqui do canal. Bom, a primeira, como vocês já estão observando aqui na tela, é a Avalanche. A Avalanche hoje tem na casa de 18 bilhões de capitalização de mercado. A Avalanche é uma blockchain super rápida, assim como, por exemplo, a Solana, ela consegue ter a capacidade de cerca de 4.500 transações por segundo. A Solana tem cerca de 50 mil transações por segundo de capacidade, então é bem maior, porém 4.500 transações por segundo também é uma velocidade
grande ali, e a gente pode observar que se a gente analisa a questão de custo, de taxas, as taxas dela também são bem baratas. Então, ela é uma certa concorrente da Solana e a gente está vendo muito hype acontecendo em cima da Solana. Ela pode ser uma que brigue aí pelo posto de ser uma nova Solana no mercado cripto, tá? É uma cripto já antiga, ela já estava presente no ciclo de 2020, mas ela vem implementando atualizações que fazem com que a rede dela melhore e ela conseguiu chegar nesse patamar de cerca de 4.500 transações por segundo. As transações acontecem em cerca de menos de um segundo, como no caso da Solana, e ela tem um baixo custo por transação. Se ela chega na casa de 80 bilhões de capitalização de mercado, estamos falando de mais de 4 vezes do capital investido, cerca de 400 e poucos por cento do capital investido nessa ocasião, ela iria para casa de cerca de US$ 200 por uma unidade apenas. Hoje ela tem o valor de mercado de US$ 43,75 somente. Uma outra possibilidade de estar entre as maiores criptos do mercado, na minha opinião, e hoje ela tem uma capitalização de mercado bem baixa ainda, menos do que a Cardano tinha naquela ocasião, naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Hoje ela tem menos de 3 bilhões de capitalização de mercado, é a Inject. A Inject é uma blockchain super rápida que tem capacidade para cerca de 10.000 transações por segundo. As transações acontecem de forma muito rápida também, assim como acontecem as transações na Solana, e dependendo da atividade dentro da rede, ela consegue fazer ali um baixo custo por transação. Então, é atrativo que você consiga fazer algumas transações ali on-chain sem ter que pagar aquelas altas taxas, como por exemplo na Ethereum ou no próprio Bitcoin, ok? Aqui a gente pode observar que a Injective hoje tem na casa de 2,98 bilhões de capitalização de mercado, como eu falei com vocês, e ela chegando na casa de 60, 80 bilhões, em 60 bilhões de capitalização de mercado já seriam 20 vezes de valorização do seu capital. Em cerca ali de 90 bilhões de capitalização de mercado, seriam por volta de 30 vezes de multiplicação do seu capital. É uma multiplicação muito boa na minha visão. A Injective tem esse potencial, é uma blockchain rápida que pode ser uma concorrente da Solana, por exemplo, nesse ciclo. E como nós temos um hype imenso acontecendo com a Solana, ela pode ser aí uma concorrente dela e atrair atenção, podendo chegar na casa de 50 a 80, 90 bilhões de capitalização de mercado, sendo uma das que eu acredito que podem estar ali entre o top 15 do mercado cripto no pico do ciclo de alta. A Phantom, que hoje tem cerca de 2,95 bilhões de capitalização de mercado, é uma capitalização de mercado similar à capitalização de mercado da Injective, e ela também tem uma capacidade de transação por segundo ali de cerca de 10.000 transações por segundo também. As taxas também são bem baixas, então ela tem uma dinâmica, uma semelhança enorme com a Injective, tá? Só que essa cripto ela vai migrar para a Sonic, como vocês podem observar aqui na tela. No mês que vem ela vai fazer essa migração e ela pretende aumentar a capacidade de transações dela por segundo, e isso pode fazer com que ela tenha ainda mais potencial para chegar na casa de 60, 90 bilhões de capitalização de mercado nesse ciclo. E como no caso ela tem a capitalização de mercado muito similar à capitalização de mercado da Injective, se ela consegue chegar na casa de 90 bilhões de capitalização de mercado nesse ciclo também, ela também te entregaria 30 vezes de multiplicação, considerando que hoje ela vale $1, isso seria ela na casa ali de $30 por unidade. A SEI é uma blockchain nova, que entre essas que eu já citei anteriormente, é a que tem a maior capacidade de transações por segundo. A SEI chega perto da capacidade de transações por segundo da Solana. A Solana, como eu falei, tem cerca de 50.000 transações por segundo, capacidade para 50.000 transações por segundo. A SEI, em alguns testes, conseguiu chegar na casa de 20.000 transações por segundo, ou seja, quase metade da Solana, só que ela tem ainda 2,7 bilhões de capitalização de mercado e 0,67 centavos de valor de mercado. Caso a SEI consiga atingir a faixa de 50 bilhões de capitalização de mercado, já estamos falando de quase 20 vezes de multiplicação, e caso ela consiga atingir 90, 80 bilhões de capitalização de mercado, esse número pode chegar até mesmo à região de 30 a 40 vezes de multiplicação do seu capital. É uma blockchain super rápida, uma blockchain nova, uma blockchain que está quente no mercado agora e pode entregar uma boa valorização em alguns meses até que cheguemos no pico do ciclo de alta, como vocês observaram ali. Esse tempo durou cerca de 8 meses para Cardano conseguir sair de 4 bi para 87, mas na minha visão vale super a pena esperar uma multiplicação de, por exemplo, 20 vezes do seu capital investido, o que pode transformar 50 mil, como no caso da Cardano eu citei como exemplo, em R$ 1 milhão. Agora, uma blockchain já antiga no mercado, mas que tem ainda
uma atualização para vir pela frente, que eles pretendem entregar, que pode aumentar muito a sua capacidade de transações por segundo, e isso pode chamar muita atenção para ela, é a Near Protocol. A Near Protocol está na casa hoje de 8 bilhões de capitalização de mercado, então, caso ela chegue na casa de 82 bi, seria uma multiplicação de 10 vezes do seu capital investido. A Near já é uma blockchain consolidada no mercado cripto, está inserida também na narrativa de inteligência artificial. Hoje ela tem capacidade para cerca de 1.000 transações por segundo, porém, eles têm a visão ali de implementar uma atualização que pode fazer com que essa quantidade de transações por segundo chegue na casa de 100.000 transações por segundo. Isso seria basicamente o dobro da capacidade atual da Solana. Então seria uma multiplicação ali que a gente poderia ver acontecendo de cerca de 10 vezes em relação ao valor de mercado dela, e ela poderia ganhar de fato muita tração caso ela consiga dobrar a capacidade de transações que a Solana tem hoje, já que a Solana tem na casa de 120 bilhões de capitalização de mercado. A Near, assim como a Solana, também é uma blockchain de infraestrutura, permite contratos inteligentes, programação de contratos inteligentes dentro da sua própria blockchain. Então, se ela consegue chegar na mesma velocidade de transação por segundo, capacidade de transação por segundo da Solana, ela seria uma forte concorrente, uma forte possibilidade de performar entre o top 10 do mercado cripto, o top 5 do mercado cripto e conseguir chegar nessa faixa de 50 a 80 bilhões de capitalização de mercado. Agora, a blockchain que mais tem sido comparada com a Solana ultimamente. Por quê? Porque essa blockchain simplesmente tem 6 vezes mais capacidade de transações por segundo do que a Solana. A Solana, como eu falei, tem cerca de 50.000 transações por segundo de capacidade. A Sui, em alguns testes, conseguiu alcançar a marca de cerca de 300.000 transações por segundo. É uma quantidade absurda. Tomem cuidado somente com esse ponto, por quê? Porque esses pontos, essas transações por segundo que eles nos fornecem como dados, são feitos em testes. A gente precisa ver um estresse real da rede acontecendo. Utilidade de fato acontecendo. Muitas pessoas utilizando a rede, como por exemplo, um tempo atrás, a Solana travou com a grande quantidade de pessoas que estavam negociando meme coins on-chain dentro da rede da Solana. Então, esses números que eu passei para vocês são números feitos em testes por parte da própria equipe. Quando a gente tem uma usabilidade gigantesca real acontecendo dentro da própria blockchain on-chain, isso pode acabar mudando, tá? Então, em testes, a Sui chegou a cerca de 300.000 transações por segundo. Isso faria com que ela fosse uma blockchain cerca de 6 vezes mais rápida do que a Solana. E por isso que ela vem sendo considerada a nova Solana desse ciclo. Ela tem hoje na casa de 9,8 bilhões de capitalização de mercado. Caso ela consiga chegar na casa de 100 bilhões de capitalização de mercado, que é próximo do valor que a Solana tem hoje em capitalização de mercado, isso seria uma multiplicação de 1000%, ou seja, 10 vezes do capital investido. E como eu falei anteriormente, pessoal, existe uma forma de que a gente consiga aumentar ainda mais o nosso lucro nesse tipo de criptomoeda, tá? Blockchains Layer 1, blockchains de infraestrutura, basicamente blockchains que possuem a sua própria rede, que é se expondo em alguns projetos de dentro do ecossistema. Como, por exemplo, na Solana, quem se expôs em Bonk, em vez de comprar Solana, quando a Solana começou a subir, quando a Solana chegou na casa de bilhões de capitalização de mercado, a Bonk ainda tinha poucos milhões de capitalização de mercado. A Bonk é a primeira meme coin de dentro da rede Solana. E quem se expôs em Bonk, em vez de se expor a Solana, conseguiu pegar uma simetria ainda maior. Em vez de pegar os 150 vezes de multiplicação que a Solana fez, em Bonk o cara conseguiu pegar mais de 500 vezes de multiplicação, chegando até, dependendo da entrada que ele conseguiu pegar, 1.000 vezes de multiplicação na Bonk. Então, essa é uma forma de se expor a um ecossistema sem diretamente comprar a cripto da blockchain principal, tá? Você pode se expor em meme coins dentro daquele ecossistema, DEX, corretoras descentralizadas dentro daquele ecossistema, ou protocolos de lending, como por exemplo a Aave, chame como quiser, dentro do ecossistema Ethereum, ok? São 3 formas de você se expor em criptomoedas Layer 1, só que sem comprar elas diretamente, porque às vezes você, em vez de estar buscando 10 vezes de multiplicação, você está com capital baixo para investir e para você, você quer multiplicar 100 vezes o seu capital. Então vale a pena você buscar por alguns projetos de dentro do ecossistema, como por exemplo eu falei, meme coins, DEX ou protocolos de lending, que são precisos em todos os ecossistemas, tá? DEX são precisos em todos os ecossistemas, em todas as blockchains Layer 1. Lending também é preciso em todas as blockchains Layer 1.
e meme coin é o que atrai muita gente para negociar on-chain dentro da rede. Então, os próprios desenvolvedores, muitas vezes das blockchains Layer 1, criam meme coins lá dentro e movimentam elas, chamando atenção para dentro da rede, fazendo com que os players do mercado queiram adentrar aquela rede on-chain para negociar aquelas meme coins. São 3 formas de você se expor a um crescimento de uma blockchain Layer 1 sem comprar diretamente a cripto principal ali da rede, como por exemplo, sem comprar o token Sol para se expor dentro da rede da Solana, que funcionam super bem, mas como eu falei, existe um risco maior em fazer esse tipo de movimento. E aí vai do gerenciamento de risco de cada um, se você aceita correr um risco um pouco maior para você ter uma multiplicação, um potencial de multiplicação ainda maior, ou caso você seja mais conservador, você se expõe à blockchain Layer 1 mesmo, e aí você fica com a exposição mais controlada ali, um risco menor, porém você ainda consegue fazer uma boa multiplicação, como eu citei alguns exemplos aqui nesse vídeo de hoje, tá? E lembrando que todas as entradas, as melhores regiões de entradas para essas blockchains que eu citei aqui durante esse vídeo será publicado na aba assinatura do canal para quem é membro. Então quem é membro já pode entrar na aba assinatura ali, que tem o melhor valor, a melhor região para você se posicionar nessas blockchains que eu citei aqui nesse vídeo de hoje, ok? E bom, pessoal, lembrando que para quem quiser participar de uma sala de operações no mercado de futuros, aqui do canal, onde eu faço as análises, analiso o gráfico, passo o valor de entrada, passo o valor de alvo para você realizar o seu lucro, passo também o ponto de stop loss, onde devemos fechar aquela operação, caso ela não vá na direção que esperemos. Nós temos a sala de operações aqui do canal, que como a gente pode observar aqui, nós temos alguns resultados recentes aqui na sala, 32% em Ethena, já está pagando bem mais do que isso com essa valorização atual da Ethena, 90% em Uniswap, Lido 43%, Nier Protocol, que eu citei durante esse vídeo, 126%, nós temos o IF, uma meme coin, 21%, Ethereum, 27%, nesse alvo 1, 45% no alvo 2, a VAX, que eu também citei durante esse vídeo, 37% nessa ocasião, ela estava na casa de $39, ela já está na casa de 43, então esse número também subiu. Caso você queira participar dessa sala de operações, lembrando que não é lucro garantido, são operações, tá? São trades que a gente faz lá, buscando principalmente swing trades no mercado de futuros alavancado. Se você quiser fazer parte, o link está na descrição e no comentário fixado, basta você fazer a sua assinatura. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal Invest Cripto, basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se, ou caso o botão Seja Membro não esteja aparecendo para você, eu também deixo o link sempre na descrição do vídeo e no comentário fixado. No clube de membros do canal, com menos de R$ 1 por dia durante o mês, você tem acesso a lives exclusivas durante a semana, uma planilha com diversas altcoins onde eu atualizo semanalmente as entradas daquelas altcoins que estão ali na planilha. Caso você queira fazer parte, basta você entrar para o clube de membros aqui do canal e seja muito bem-vindo caso você faça isso. Esse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos.